Olá, sou a professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer uma retomada do que já foi visto em algumas videoaulas anteriores, que é a intenção do autor, no caso aqui, dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Não é um assunto novo para vocês. O que leva um escritor, profissional ou não, pode ser uma pessoa leiga, a produzir um texto, seja ele narrativo, narrando, contando uma história, ou dissertativo, expondo uma problemática e também fazendo a defesa, usando de argumentos para sustentá-la. Ao produzir um texto, o autor possui objetivos distintos, diferentes. Quando ele quer quando ele quer escrever um texto narrativo, o escritor pode ter inventado, vivenciado, lido ou ouvido uma história. Ou deseja, então, que nós, leitores, reflitamos sobre algum aspecto da realidade e narra uma história que conduz a isso. Então, ele pode ter acontecido com ele algum desses itens. Ou ele inventou da cabeça dele, ou ele vivenciou determinados fatos na história da vida dele, ou ele leu, ou então ele ouviu de alguém. Os textos narrativos partem de fatos, acontecimentos, personagens, tempo, espaço, que é a localização, onde os personagens atuam. Há mudanças nesses fatos. Progressão nos acontecimentos que conduzem a um clímax, né? aquele momento, o ápice da história, e a um desfecho, um encerramento, uma conclusão. Esse é o texto narrativo. Dissertativo. A intenção é expor informações, conceitos, ideias e também defender opiniões, ou defender opiniões. Dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Vamos ver mais uma vez a diferença de uma e de outra. Na expositiva, dissertação expositiva, o texto que expõe informações, conceitos, ideias. Porém, sua finalidade é explicar, interpretar, informar, mostrar. Já na dissertação argumentativa, o objetivo já é outro. Texto que expõe opiniões, juízos de valor e os defende. Sua finalidade é garantir a adesão, ou seja, que o leitor concorde as opiniões do enunciador, de quem está falando ou de quem escreveu. Convencê-lo, persuadi-lo da validade deles, que tudo que ele está dizendo é verdade. Além da dissertação, vários outros gêneros textuais, artigos de jornal, carta de leitores, certos tipos de crônicas. Lembrem? Crônicas, que são aquelas histórias, aqueles contos curtos que contam, os assuntos são sempre do dia a dia, do cotidiano, e geralmente de cunho engraçado. Discursos políticos, textos publicitários, também são argumentativos, ou seja, pretendem persuadir, convencer o leitor ou ouvinte. São aqueles textos que têm um poder de persuasão sobre você, leitor. Aqui eu tenho um texto e logo abaixo eu vou ler um outro texto. Os dois textos são distintos, diferentes, e nós vamos ver a abordagem de cada um e perceber qual é um texto expositivo que só expõe as ideias, sem impor a sua opinião, e qual deles tem uma opinião, tem pilares que sustentam a defesa. Então vamos ao primeiro. Os relatos históricos nos fazem crer que o trabalho infantil foi uma prática indissociável da evolução da sociedade. Na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças eram obrigadas, uma vez selecionadas e escolhidas, a um tipo de escola preparatória de guerreiros, principalmente no que tange a proeminente polis, cidade-estado, de Lacedemônia, Esparta. A criança era um mero objeto do Estado. Olha só, como era visto uma criança naquela época. Nós estamos falando
Grécia Antiga, né? Olha lá, na segunda linha. Em especial, não era muito diferente. Grande parte das crianças eram treinadas para a guerra. Outras, no entanto, não passavam de escravos e objetos de troca e venda. Em muitos casos, serviam de pagamento às famílias nobres. Já na Idade Média, séculos 5 a 15, olha, foram 10 anos, o trabalho infantil, o trabalho do menor impúbere, que é aquele que não chegou à puberdade ainda, era voltado para um sistema de produção familiar, sendo forçado a manusear e desenvolver produtos artesanais. Predominava sobre a criança o domínio patriarcal coercitivo, referente ao final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, séculos 12 a 13. O trabalho infantil se destaca pela saída do seio familiar e artesanal para os meios urbanos nas grandes indústrias. Com as duas grandes revoluções industriais, o trabalho infantil se adapta ao novo contexto. As crianças trabalhavam nas indústrias sem nenhuma segurança, sem nenhuma fiscalização ou cuidados. Alisson Luan. Vou passar o outro texto, nós vamos fazer a leitura e depois nós voltamos para nós observarmos as diferenças. Trabalho infantil, combata este mal. Esse texto, ele é uma parte, um fragmento de um texto que está no material de vocês, que já foi trabalhado num outro momento, trabalhando dissertação também. Vocês podem dar uma olhada aí que vocês vão encontrar e ler na íntegra. É preciso pôr fim à crença de que o trabalho infantil é uma virtude e afasta crianças e adolescentes da marginalidade. Ele prejudica a escolaridade e faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada ao início de suas vidas profissionais, estejam em desvantagem na luta por uma colocação no mercado de trabalho e em assumir suas responsabilidades sociais. Mais do que isso, é preciso convencer a sociedade brasileira de que o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária é o maior legado que podemos deixar para o futuro de nosso país. Portanto, precisamos garantir que nossas crianças se livrem do fardo, aquele peso, do trabalho infantil para viver de forma plena a sua infância. Com tempo para brincar, aprender e também ensinar. Da Fundação Abrinq. Lembram que eu até havia comentado? Então, analisando os dois textos, o que vocês aí do outro lado, vocês pensam? Nós dissemos o seguinte, que o texto argumentativo é aquele, que o texto expositivo é aquele que expõe, coloca a problemática, mostra todo um raciocínio não de argumentação, mas de exposição mesmo. E o argumentativo mostra também a problemática, a tese, porém há os argumentos. E aí, o que vocês acham? Vamos voltar no primeiro? Aqui, o que nós podemos observar? Os relatos, primeira linha, os relatos históricos, nos fazem crer que o trabalho infantil foi uma prática indissociável da evolução, do crescimento, né, da sociedade. Aí começa, na Grécia Antiga, por exemplo, aí começa a citar como eram. Então aqui ele mostra a problemática toda, porém ele não argumenta. Aqui é só ele mostra como era o trabalho infantil na sociedade, mas em séculos passados. Então ele mostra que que já havia em tempos, nos primórdios, lá no comecinho, que já havia todo esse trabalho de escravidão infantil trabalhando, as crianças trabalhando. Porém, em nenhum momento, em nenhuma linha aqui, que é só um parágrafo, ele mostra um argumento para isso. Ele só quer mostrar, expor essa problemática. Claro que em cima dessa exposição nós poderemos criar argumentos e provar que isso é um fato concreto, correto, certo. Mas não é o caso agora.
Diferentemente, né, no texto 2, nesse texto aqui do trabalho infantil, combate este mal, nós já vemos assim bem claramente a problemática no início. É preciso pôr fim à crença, quer dizer, nós temos que esquecer isso, de que o trabalho infantil é uma virtude, é algo bom, positivo, e afasta as crianças e adolescentes da marginalidade. Pronto, a problemática está aí. Porém, quando ele coloca isso no início do parágrafo, imediatamente já vem ele quem? O trabalho infantil, prejudica a escolaridade e faz com que milhares de brasileiros, já em idade adequada, ao início de suas vidas profissionais, estejam em desvantagem na luta por uma colocação no mercado de trabalho e em assumir suas responsabilidades sociais. Mostrou o primeiro argumento dessa problemática do trabalho infantil. Em quem se implica esse trabalho infantil? Que vai ser ruim para a criança? Aí no segundo parágrafo. Mais do que isso, é preciso convencer a sociedade brasileira de que o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária é o maior legado. Outro argumento sólido que podemos deixar para o futuro de nosso país. Portanto, precisamos garantir que nossas crianças se livrem do fardo do trabalho infantil. Ele coloca um juízo de valor, que é pesado. O trabalho infantil é pesado. Pesado, literalmente falando, porque dependendo do trabalho que uma criança faz, ele realmente pega peso. E pesado porque é cansativo, né? No outro sentido. Do trabalho infantil para viver de forma plena, tranquila a sua infância, com tempo para brincar, aprender e também ensinar. Temos aqui no segundo parágrafo um outro argumento. Então, ficou provado, através de argumentos sólidos, concretos, que o trabalho infantil é prejudicial. Quando nós olhamos o título, automaticamente nós já podemos pensar que é um texto argumentativo, é uma dissertação argumentativa. Ficou claro? Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, tirar as dúvidas com seus professores, respectivos professores. E por aqui nós acabamos a nossa aula. Agradeço imensamente a participação de vocês do outro lado. Nos prestigiem, assistam às videoaulas, revejam novamente, façam as atividades em casa, enviem para os seus professores e até a próxima aula. Um grande abraço.